vale a pena esperar. E vale a pena entender de verdade o que Deus tem para você. Não procure com seus olhos. Não procure do seu jeito. Peça ajuda ao Espírito Santo. Porque talvez você pode, por fazer más escolhas, por tomar decisões erradas na questão da área sentimental, o que Deus realmente tem para você vai sendo atrasado. E aí muitas vezes a gente conversa com pessoas que dizem assim: mas eu não entendo por que não aconteceu. Como se Deus fosse culpado, como se Deus fosse o responsável por isso. Mas basta a gente observar as nossas escolhas, as decisões que a gente toma. Talvez por uma carência. Quantas pessoas decidem por carência? Quantas pessoas decidem, tomam escolhas nessa natureza, por situações, por falta que tiveram do pai, por falta que tiveram da mãe? Talvez porque não vê logo a hora de sair de casa. Talvez por causa da condição da carne, que não aguenta mais. Aí sabe o que acontece? A pessoa olha só para o momento. Ela só olha só para aquele momento. A carne está ali, sabe, faltando explodir. E como é difícil orientar pessoas que se encontram nesse lugar. A gente já pensou muitas vezes em fazer curso para noivos. A gente já pensou muitas vezes em orientar pessoas antes de decidir por uma vida, por um casamento, por uma vida a dois. Só que é muito desafiador, porque quando alguém recebeu aquela flechinha, sabe? A sedução, chamada sedução, tudo que você fala para aquela pessoa, ela não ouve, porque na cabeça dela, ela encontrou o príncipe. Na cabeça dela, ela encontrou a princesa. E tem dificuldade de ouvir. Mas depois que o calor do momento passa e começa a viver aquela realidade do ajuste da tampa com a panela, é aí de fato, queridos, que a gente sabe verdadeiramente sobre aquilo que Jesus falou, que o que Deus uniu, o homem não separa. Não separe o homem. Então, que o seu coração esteja sempre aberto a ouvir a Deus. Não tenha medo, não tenha receio em confiar na vontade de Deus para você. Não tenha medo. Você já perguntou para Deus se o que você está vivendo hoje é a vontade dele para você? Você já perguntou? Ou você tem medo de perguntar isso para Deus e de repente Deus dizer: isso aí não é o que eu tenho para você? Não é assim. Esse não é o propósito que eu tenho para você. Não é desse jeito o que eu desenhei a seu respeito. Então não tenha medo. Ainda que no primeiro momento você sofra o dano. Sofra o dano. Ainda que no primeiro momento você sofra a injustiça, então sofra a injustiça. Porque vai ser uma vez só. E você vai ser livre talvez de algo que você vai ter que carregar pela vida toda. Então é melhor que isso aconteça agora, que esse rompimento aconteça agora, e você seja curado, você seja curado e esteja pronto para aquilo que realmente Ele tem para você, do que você ficar se enganando, uma vida se enganando. Amém? Então abra o seu coração e não tenha medo em orar assim: Senhor, eu quero a sua vontade para a minha vida. Eu quero a sua vontade. Qual é a sua vontade? Eu quero a sua vontade para mim. Foi assim que aconteceu com a gente. Eu tinha uma vida muito... Olha, eu não sei porquê, o bilhetinho da pastora está fazendo efeito, você viu? Mas não é isso que ela disse aqui não, viu? Eu tinha uma vida muito bagunçada no mundo, que eu tenho vergonha de contar as coisas que eu fiz sem Deus. Eu me envergonho do homem que eu fui, da pessoa que eu fui sem Deus. Mas naquele tempo eu achava que estava tudo certo. E quando se falava sobre Deus, eu sempre dizia: não, eu tenho Deus, está tudo certo comigo e com Deus. Mas depois que eu comecei a conhecer Deus de verdade, eu vi que o que eu vivia era uma vida tão superficial, tão rasa, que eu fiquei envergonhado. E cada vez que eu lembrava, que eu dizia: não, mas eu já tenho Jesus. Sim, eu não duvido que ninguém não tenha.
Toda pessoa que diga eu tenho, eu acredito que essa pessoa tem, mas que nível é esse ter? Porque existe um nível profundo de ter a Deus, que não é você quem tem Ele, é Ele quem passa a ter você, é Ele quem passa a governar você, a dominar você, é Ele quem passa a dirigir os seus passos e não mais você. Alguém ajuda as irmãzinhas lá, ó. Eu quero que vocês fiquem sentadinhos, quietinhos aí, tá? Para não atrapalhar ninguém a ouvir a ministração, tá bom? Então, nesse tempo, eu vim de uma vida muito bagunçada. Depois eu descobri que o que eu pensava que era temor de Deus, passava longe. Porque quando a gente tem temor de Deus, a gente respeita as coisas de Deus. E quantas vezes eu recebi instrução, quantas vezes pessoas de Deus vinham me aconselhar, vinham falar algo comigo, e eu rejeitava aquilo, porque eu falava, isso aí é um fanático, isso aí é um louco de igreja. E olha onde eu vim parar. Mas eu não tinha temor de Deus. Porque quando a gente tem temor de Deus, você respeita o que Ele fala. Você não trata as coisas de Deus de qualquer maneira. Você tem reverência com o Espírito Santo. Você tem reverência com a palavra de Deus. Você não vem num lugar como esse, como você vai numa pizzaria comer alguma coisa, como você vai visitar um amigo. É diferente. Porque onde existe temor, existe reverência. Eu não tinha nada disso, então eu tinha uma vida muito bagunçada. E quando eu vim para o Evangelho, eu fui impactado com isso. Esse encontro com Deus tomou minha vida de tal maneira que eu nunca mais fui a mesma pessoa. E eu gosto de contar testemunhos sobre o que aconteceu de Deus na minha vida, porque eu sempre digo isso e nunca vou me cansar de dizer: se Deus tem feito alguma coisa comigo, Ele pode fazer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer um. Você não imagina, você não faz ideia de onde eu saí, da onde Deus me tirou, do fundo poço, de um poço tão profundo que eu vivia, que eu nunca de mim mesmo eu conseguiria sair daquele lugar. Então eu gosto de contar testemunho, porque o testemunho já é o resultado do que Deus disse se manifestando, já é o fruto da árvore, sim ou não? Então foi assim comigo. Eu recebi isso. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão que, desde então, eu não ia mais ter ninguém na minha vida, ninguém. Eu queria conhecer Deus. E foi assim que eu fiz por 6 anos. 6 anos. Não tive uma pessoa, não tive ninguém. Hoje eu tenho 17 anos de casado. Se 6 anos para mim foi um preço que eu paguei, aí eu posso dizer para você algo que você que caminha mais tempo já ouviu muitas vezes: o preço nunca será maior do que a recompensa. Sim ou não? 6 anos para 17 casado. Se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse me posicionado assim, sabe lá Deus como eu estaria hoje. E talvez dentro de uma igreja, procurando culpa em Deus, por que as coisas não aconteceram comigo, questionando alguma coisa, questionando ensinamento, eu acho que não me ensinaram direito. Mas quando eu entendi que se eu fosse para Deus, que se eu o conhecesse, que eu deixasse Ele governar a minha vida, dirigir os meus passos, e aí eu nunca me esqueço, um dia voltando de uma viagem, da casa dos meus avós em Rondônia, passei direto na casa da irmã Terezinha, mãe da Viviane. E eu estou lá sentado numa cadeira de fio, conversando com os irmãos. De repente a Viviane chega. E quando ela entra pelo fundo, eu descobri que Deus, Ele tem poder de colocar as coisas em slow motion. Deus colocou tudo em câmera lenta naquela hora, e a Viviane veio andando para o meu lado. E Deus falou comigo assim: ela é a sua esposa. Acabou a força das minhas pernas, eu não conseguia levantar. E eu sempre, quando respeitei muito a família dela,
ela inclusive, a mãe dela, a família dela, sempre fui de dentro da casa deles, mas nunca, diante do Espírito Santo, nunca tinha olhado para a Viviane com outros olhos, a não ser como o respeito da filha da Terezinha. E nesse dia, Deus fala isso comigo, e ela chegou, foi pegar, cumprimentou o irmão, cumprimentou o Elton, cumprimentou o Hélio. Quando foi me cumprimentar, eu não consegui levantar a mão para pegar na mão dela, e eu não sei como eu consegui, peguei na mão dela e já soltei rápido, e ela saiu esquisita assim, ela saiu olhando para mim assim, olhou para trás estranho assim, mas só eu sabia a bomba que eu tinha recebido no peito de Deus ali, sabe? Ela é a sua esposa. E um dia, com os jovens, a gente no shopping em Rondonópolis, Deus falou: agora você diz para ela que ela é sua esposa, você tem que avisar ela. E aí eu cheguei para a Viviane e disse: olha, juntou os irmãos lá, nós fomos assistir um filme, um terno de 1 bilhão, 1 ou 2, eu não sei, porque eu não assisti o filme. Então, lembra do terno? Do terno de 1 bilhão, 2 bilhões, obrigado Marcondes, o terno de 2 bilhões de dólares. E aí eu fui assistir esse filme, sentei numa poltrona, de repente a Viviane entra lá, não sei da onde, sentou do meu lado. Aí Deus falou: filho, mais do que isso eu não posso fazer por você, agora é com você. Eu falei assim: olha, irmã Viviane, eu quero te avisar uma coisa, Deus falou comigo que você é minha esposa, eu não quero ficar com você, eu não quero namorar com você, eu só quero que você ore, porque o mesmo Deus quem disse que você é a minha esposa vai falar com você se eu sou seu marido ou não. Mas como, irmão? Como que é isso? Ela veio de uma realidade que não era assim que as coisas aconteciam. Como que é isso? E ficou meio brava e já não olhou, nem olhou mais para mim ali naquele dia. Eu falei: nossa, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? E eu sei que depois desse dia foram 10 meses de muita conversa. Eu não sabia, eu descobri que eu não sabia que eu dava conta de conversar tanto como foi aqueles 10 meses. E naqueles 10 meses foi onde o Senhor preparou todas as coisas. E quando a gente se casou, foi a primeira vez que eu dei um beijo nela, foi a primeira vez que a gente teve alguma coisa. E hoje, muita coisa que a gente vive na nossa vida, eu olho para trás e o Senhor fala no meu coração: você nunca vai perder por renunciar em obediência a mim. Guarda isso no seu coração: você nunca vai perder por renunciar em obediência a Deus. Você nunca vai perder. Contei aqui bem resumido, qualquer hora dessa a gente entra mais detalhado sobre isso. Quantas coisas Deus fez nesse tempo, quantas coisas Deus moveu, quantas coisas. Vamos lá, Isaías capítulo 53. Se você quer viver a realidade de Deus, é assim. Mas se você sair daqui hoje e decidir viver diferente, o Senhor respeita a sua decisão. Mas nunca se esqueça, a responsabilidade é sua. Quando você faz o que Deus quer que você faça, Ele é responsável e Ele paga a conta. Mas quando você faz valer a sua vontade, e mais uma vez, Deus respeita a sua vontade. Só que não se esqueça, você paga a conta. Encontrou Isaías 53? Então volta um pouquinho só, até o versículo 13 do capítulo 52. Versículo 13, 52, 13. Vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido, está falando sobre Jesus aqui, elevado e muito sublime, está falando da grandeza com que Jesus viria, exatamente como muitos pasmaram à vista dele. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens.
Assim, causará temor em muitas nações. Os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Quando fala que os reis vão fechar a sua boca, está falando sobre um silêncio de reverência. Porque os reis, quando eles entenderem que o Rei dos Reis abdicou, abriu mão do seu trono de glória, da sua posição de Deus, para sofrer um dano que ele não merecia, para pagar um preço que ele não merecia, para morrer, para receber maldição sem merecer a maldição, isso gera nos reis um silêncio de reverência. É como se os reis da terra, diante de uma atitude como essa, eles fiquem sem palavras, porque nenhum rei da terra, nenhum que domina sobre a terra, que governa sobre a terra, tem a audácia de tomar a decisão que Jesus Cristo tomou. Então aqui a Bíblia está dizendo que até mesmo os reis da terra, eles vão se calar, eles vão ser tomados de tanta reverência a Deus, que eles não terão palavras para expressar aquilo. Continuando o versículo 15, fala assim, pois aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. O que está dizendo aqui? Está falando sobre o que Jesus veio anunciar. Jesus veio dar ao homem uma nova visão, uma nova vida. Jesus veio trazer para o homem uma condição de se viver que em nenhum outro tempo foi possível ser visto ou vivido. Só para você ter uma ideia, uma noção. Todos os homens que andaram em Deus no passado, todos eles eram visitados por Deus. E ainda assim a gente vê Moisés, a gente vê Davi, a gente vê Samuel, a gente vê tantos homens andando no poder de Deus, a manifestação de Deus acontecendo, Josué, quantas maravilhas Deus realizando através desses homens. Só que o detalhe é que esses homens, eles não eram morada de Deus. Deus visitava esses homens. Eles não carregavam Deus dentro deles. Eles não eram santuário de Deus, eles não eram moradia de Deus. Você sabia disso? E quando Jesus vem, Ele vem para inaugurar um novo tempo. Agora não é mais aquele tempo onde as pessoas falam com um Deus distante. Agora não. Agora Deus veio para mudar a realidade. Agora Ele veio para morar dentro do homem, dentro das pessoas. Ele veio para morar dentro de você. Agora Ele veio para habitar em você. Eu não sei como você ouve uma palavra como essa, mas isso precisa vir com um peso, mas muito grande para nós. Porque imagina você, pensa sobre isso. Deus decidiu vir morar dentro de mim. Como é que você ouve isso? Se uma pessoa importante chega para você e fala, olha, eu quero morar na sua casa. A partir de hoje eu decido, você vai morar eu quero morar na sua casa. Uma pessoa importante, alguém que é tão importante, tão poderoso, que tem poder em todos os sentidos, que quando começar a fazer parte da sua vida, da sua família, vai mudar todo o seu cenário por fora. Imagina. E a gente está falando de um poderoso do mundo. Agora imagina o próprio Deus decidir vir morar dentro do homem. Agora você entende por que a gente não pode, e precisa tomar muito cuidado com isso, para a gente não viver uma vida superficial em Deus, não viver uma vida apenas de religiosidade. Você entende por que a gente não pode ser um povo acostumou a ir para a igreja? Não. Porque se Deus decidiu morar dentro de mim, que revolução é essa que Ele pode causar a partir do momento em que isso acontece aqui dentro? A partir do momento em que isso aconteceu dentro de você, que revolução Deus é poderoso para fazer, a começar por dentro de você e transbordar pelo lado de fora. O que Deus é capaz de fazer com aquele que Ele escolheu para ser a sua morada. Pensa sobre isso. Se você é a habitação do Deus vivo, significa que aonde você pisa, o ambiente tem que ser transformado. Tem pessoas que elas se intimidam, chegam em lugar, às vezes a atmosfera está pesada, a pessoa ela já recolhe, ela fica intimidada. Pelo contrário,
quando você entender o que você carrega, é toda a condição das trevas que vai se intimidar e ter que recuar aonde você pisar a planta dos seus pés. Porque o que você carrega é maior do que qualquer coisa, é maior do que qualquer pessoa, é maior do que qualquer ação do mal, é maior do que a ação do mal inteira, é maior do que qualquer coisa. Você lembra quando Daniel fez aquela oração? E no mundo espiritual a oração de Daniel foi impedida por anjos malignos. Você já leu alguma vez que Deus desceu do seu trono de glória e veio lutar com Satanás? E aí Deus com a sua espada daqui e Satanás com a sua espada de lá, e foi uma guerra muito feia, e foi uma batalha travada por muito tempo. Foi assim. Deus despendeu apenas um anjo, chamado Miguel, que chegou e arrebentou com tudo, destruiu tudo. Apenas um anjo. Sabe por quê? Porque o Deus que você carrega não tem oponente. Se o Deus que você carrega, o Deus que escolheu habitar dentro de você, não tem oponente, tem Deus aí? Não. Tem Deus aí? Então, se Ele está na casa, se Ele se faz presente, por que você acha e tem entendido que há algumas coisas que não podem ser resolvidas? Existem algumas coisas que são tão grandes, que você acha que você tem que se conformar com aquilo na sua vida. Você carrega aquele que não tem oponente. Diga comigo assim: eu carrego um Deus que não tem oponente. Você carrega Ele? Então, se você o carrega, você pode aprofundar nele, você pode conhecer a Ele. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que não vai ser mais você quem vai carregá-lo, é Ele, é quem vai conduzir você, é Ele quem vai carregar você. Amém? Se eu carrego Deus, eu posso levar Ele para onde eu quiser, inclusive concorrendo com as minhas vontades. Mas eu tenho a Deus, e mais uma vez eu digo isso, eu não posso dizer que não tem, eu não tenho audácia para dizer que não tem, mas está lá, mas é eu que carrego Ele, então Ele concorre, a minha vontade concorre com a dele, e muitas vezes entre Ele e a minha vontade, eu fico com a minha vontade, eu faço prevalecer minha vontade, mas Ele está lá. Mas de repente, quando decide por aprofundar mais, por um passo a mais para dentro do coração dele, aí as coisas mudam. Aí você começa a viver o governo de Deus. Para comer o melhor da terra, precisa viver a realidade do governo de Deus. Amém? Amém, queridos? Vamos lá, versículo 1, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Sabe o que ele está dizendo aqui? Quem podia crer naquilo que acabou de ouvir? Esses versículos, o 13, o 14 e o 15, é isso que ele está dizendo. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem podia crer nisso que nós acabamos de ouvir? Que alguém um dia viria para estabelecer um novo tempo. Tem um novo tempo de Deus para você. Vou repetir mais uma vez, tem um novo tempo de Deus para você. Existe um novo tempo de Deus para você. E é por isso que ele começa aqui no capítulo 53 dizendo isso. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, o favor do Senhor, que vem para trazer salvação ao seu povo, que vem para trazer livramento ao seu povo. Olha só, versículo 2. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Quando fala assim que ele foi subindo como o brotar de alguém numa terra seca, ou seja, uma terra sem vida, uma terra morta, sabe o que está dizendo? Essa terra seca era a condição da humanidade antes de Jesus se manifestar nesse mundo. Uma terra seca, ou seja, a condição da humanidade era de morte, e morte espiritual. Jesus veio para mudar isso.
Jesus veio para trazer uma nova realidade sobre isso. Não ser mais uma terra seca, mas agora, de um lugar que era deserto, agora mananciais de vida começam a fluir. Você sabia que existe um rio de Deus fluindo dentro de você? Existe um rio de Deus fluindo dentro de você. Agora, quando eu não entendo isso, eu faço do rio de Deus uma represa. E quando eu represo tudo isso, eu vou ouvindo e eu não obedeço. Eu vou ouvindo e eu não respondo o que Deus falou. Eu vou ouvindo, mas eu não faço o que Deus disse para que eu fizesse. Eu vou retendo. O que era para ser um rio se torna uma represa. E aí o que acontece muitas vezes, pessoas chegam para nos procurar, para conversar com a gente e diz assim: pastor, eu ando sentindo uma tristeza que eu não sei explicar o que é. Inclusive tem pessoas aqui nessa noite assim. Tem pessoas que entrou aqui nesse lugar hoje, que você está sentindo desse jeito. É uma tristeza que você não sabe explicar por quê. E eu quero te ajudar em nome de Jesus a entender por que disso. Porque o Espírito Santo está aí dentro, entristecido. Porque o que era para ser um rio, passando por você e fluindo, abençoando pessoas, passando por você fluindo, mudando a realidade de pessoas, passando por você e transformando atmosferas, vai parando tudo aí dentro, vai parando tudo aí dentro. E ele fica triste. E não tem uma coisa pior do que carregar a tristeza de Deus aqui, ó. Não tem lugar que satisfaz você. Não tem condição que satisfaz você. Pode te iludir por um tempo, mas para a vida toda não. Não tem nada que você consiga colocar naquele desenho, sabe? Aquela peça do quebra-cabeça, você começa a procurar vários formatos ali. Não, eu acho que é isso. Aí você coloca, não é. Você pega uma outra, não é. Porque tem a peça certa para encaixar aí e suprir toda a sensação de falta, todo o vazio do coração do homem. Só Ele pode fazer isso. Só Ele tem poder de fazer isso. Ninguém mais tem poder de fazer de você uma pessoa completa. Ninguém tem poder de fazer de você uma pessoa completa. Queridos, eu conheço pessoas que têm 1 milhão de profecias. Já conversei com pessoas que, há pouco tempo atrás, eu precisei chamar a atenção de uma pessoa, não congrega com a gente, mas a gente tem um contato, sempre está em comunhão. Toda vez que eu conheço essa pessoa, já tem mais de 15 anos. Toda vez que eu encontro com essa pessoa, ela fala para mim sobre as promessas, as profecias que ela ouviu. E sempre ela contando: olha, eu fui numa igreja tal, a pessoa tal foi usada, a profecia, fez isso, falou isso. Olha, eu fui em tal lugar, profetizou isso, profetizou aquilo. Esses dias eu precisei falar com essa pessoa. Eu disse: mas e quando isso vai acontecer? Você virou um colecionador de profecias, você viciou em profecia. Você acha que a sua vida, o combustível que rege a sua vida é viver em busca de profecia, mas enquanto você não se conectar com aquele que liberou as profecias a seu respeito, você vai viver de profecia em profecia. Aí sabe o que eu vejo, irmão? Sabe o que eu vejo nessa hora? As pessoas gostam de ser enganadas. Poucas são as pessoas, e eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui hoje querendo ser ensinado a andar com Deus. Porque poucas são as pessoas que desejam ser ensinados a como andar com Deus. A maioria das pessoas está em busca de uma mágica, está em busca de alguém que faça exatamente isso. Eu não preciso fazer nada, mas profetiza na minha vida. Lança aí uma profetada na minha vida. Faz aí aquele estardalhaço, aquele movimento todo, para pelo menos eu me sentir melhor, pelo menos agora. Querida, a maior parte das pessoas gosta de ser enganadas. E eu vou dizer uma coisa para você com tristeza. E tem muita gente por aí que entendeu isso. Infelizmente. Pastores, líderes que entendeu isso. É isso que as pessoas querem? Então é isso que nós vamos dar para elas. Toma, toma, toma.
Toma, e as pessoas ficam em função daquilo a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. Mas um dia eu entendi: se eu recebi algo de Deus, se Deus falou algo a meu respeito, existe um tempo que é de promessa em promessa, mas chega uma hora que eu preciso viver de cumprimento em cumprimento do que Deus falou, sim ou não? Porque se Deus fala e isso nunca acontece, eu preciso rever algumas coisas. Eu preciso prestar atenção como está sendo a minha caminhada com Deus. Como é que está sendo o meu relacionamento com Deus? Será que, de fato, será que de verdade eu tenho um coração ensinável? Será que eu sou alguém que tem o meu coração pronto a aprender, a ser ensinado? Isso é o que faz diferença numa caminhada com Deus. É você ter um coração ensinável. Porque eu aprendi uma coisa: eu posso desejar muito por você, mas desejar muito por você, e desejar muito, muito, a ponto de fazer o que infelizmente eu fiz por anos na minha vida de ministério: carregar pessoas nas costas. Mas se aquela pessoa não decidir por ela mesma, ninguém tem o poder de mudar você. A decisão é sua. É você quem decide. Numa ministração como essa aqui, se você ficar atento, Deus entrega tantas chaves poderosas, códigos sobrenaturais o Senhor entrega a você, porque você tem um coração ensinável, o coração está pronto a aprender, e talvez numa linha de uma fala aqui que ninguém prestou atenção, aquilo foi como uma flecha no teu coração, porque você quer uma vida com Deus de verdade. Você só tem uma existência, você só tem uma vida para viver. E se o Senhor trouxe você aqui hoje, é porque Ele quer mostrar ainda mais claro para você que a vontade dEle é melhor do que a sua. É muito melhor do que a sua. Vamos lá, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha o versículo 4, redobre a sua atenção agora. Olha o versículo 4 que diz: verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha o que está dizendo aqui, que Jesus tomou sobre si, não teve negociação. Ele decidiu fazer isso. Jesus na cruz, ele foi como, já brincou com imã? Você passa o imã perto de metal assim, ele vai puxando tudo aquilo, não é assim? Jesus foi como um imã naquela cruz. Ele tomou sobre ele atraiu sobre ele toda a enfermidade da humanidade, seja ela na alma ou no corpo das pessoas. Ele atraiu sobre ele isso. E olha o que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Não entendemos por quê. Olha o versículo 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que está dizendo aqui sobre transgressões e iniquidades? Está dizendo aqui que Jesus resolveu tudo que separava você de Deus, tudo que impedia você de acessar a presença de Deus. Jesus resolveu isso. Sabe por que hoje você pode levantar suas mãos e ser tomado pela presença de Deus? Sabe por que hoje você pode contemplar a grandeza de Deus e a sua realidade mudar? Porque Jesus resolveu isso por você. Ele deu um fim à separação que havia entre Deus e os homens. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Agora imagina, se Jesus resolveu a separação, se Jesus deu um acesso a você, imagina só, se você tem um acesso a Deus, significa que você tem acesso à saúde, que você tem acesso à paz, que você tem um livre acesso à sabedoria de Deus, que você tem um livre acesso à força de Deus. Para acessar a força de Deus,
Jesus abriu a porta para você, Ele disse: eu sou a porta. Ele disse assim: olha, agora a porta está aberta, agora vocês podem acessar e desfrutar de tudo o que eu tenho conquistado por você. Acessar e conquistar, acessar e desfrutar. Diga comigo assim: acessar e desfrutar. Você acessa e você desfruta. Olha só o que diz aqui, ó, versículo 5, a metade para frente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga comigo: eu sou sarado. Mais uma vez: eu sou sarado. Eu tenho saúde na minha alma. Diga isso. Eu tenho saúde no meu corpo. Não, para convencer você, fica de pé, se coloca de pé. Esse aí foi ensaiar, ficou legal. Agora para valer. Diga comigo: eu sou sarado. Eu sou sarado. Eu tenho saúde no meu corpo. Eu tenho saúde na minha alma. Agora presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Jamais duvide da palavra de Deus por causa de coisas que aconteceram com você. Nós estamos vivendo num tempo. Essa pandemia tem neutralizado a fé de muitas pessoas. Porque, por exemplo, vamos falar sobre saúde, mas o fulano que eu conheço morreu, pastor. Eu não sei mais se eu creio que Deus cura. Quando fala sobre uma vida próspera, eu olho para a minha vida, eu olho para o meu celeiro, escassez, e eu falo: eu não sei mais se eu creio nisso. Nunca perca um princípio de vista. Nunca deixe de acreditar, de crer naquilo que Deus falou, por causa de um acontecimento com você, ou por causa de acontecimentos com você. Não permita com que nada neutralize a sua fé, porque Deus não mudou. Algumas coisas a gente não vai entender mesmo. Se você perguntar para mim: por quê, pastor? Eu não sei. Não sei. Mas uma coisa eu sei: eu não posso perder minha confiança nele. Porque se eu perder a minha confiança nele, eu estou morto. Se você perder sua confiança nele, você está morto. Você está morta. É como eu sempre falo daquele boneco do posto, que ele é cheio por um vento por dentro, um ventilador, mas se você tirar, desconectar da tomada, ele vai para o chão, 2 metros, às vezes maior, já vi. Desconectou, vai aquele grande, aquele gigante, vai para o chão. Então nunca. Eu lembro de uma época na minha vida que, quando eu vim para o Evangelho, eu estava enfermo no meu corpo. Eu obrava sangue, já tinha 2 anos que eu estava obrando sangue, puro sangue. E isso foi uma das coisas que eu comecei a vir para a igreja, porque eu fiquei com medo de morrer. E eu lembro que quando eu aprendi sobre confessar a palavra, pegar Isaías 53, como a gente leu aqui, e começar a declarar isso verdadeiramente. Jesus tomou as minhas dores e as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu comecei a confessar isso. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas feridas eu fui sarado. Eu fui sarado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu lembro que tinha mais ou menos já uns 4 meses que eu estava confessando a palavra. E um dia eu fui no banheiro mais uma vez. E quando eu me levantei do sanitário, do mesmo jeito. A mesma realidade, a mesma coisa. No meu corpo, a minha condição de saúde ainda não havia mudado. Mas dentro de mim, eu era um novo homem. Agora um homem que não era mais parado pelas coisas que o olho via, pelas coisas que o ouvido ouvia. E eu lembro que nesse dia, dentro do banheiro, eu caí de joelho no chão do banheiro. E eu disse: Deus, não importa o que eu vejo. 4 meses confessando uma palavra. Não importa o que eu sinto. Aonde eu for, eu vou falar do médico dos médicos. Aonde eu for, eu vou dizer sobre um Deus que cura. Eu vou falar sobre um Jesus que veio para remover a enfermidade, porque não importa o que eu sinto, o que importa é o que eu creio. E eu creio, meu Senhor,
pelas suas feridas eu fui curado. Quando completou 6 meses, aquilo foi embora da minha vida completamente. Nunca mais eu passei por aquele mal. No dia do meu batismo, é por isso que, olha, entende, para você ver como é importante você conservar a sua confiança, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Mesmo quando você procura, sabe, você passa assim o seu sensor do eu acho, do eu penso, e você tenta entender, fazer a leitura das coisas. Parece que quanto mais você tenta entender, mais confuso você fica. Sai desse lugar, porque esse lugar é perigoso. Esse lugar aí é o lugar onde pessoas naufragam na fé. Esse lugar aí é onde pessoas preciosas de Deus se tornam mortos-vivos. Olha assim, está vivo, mas aqui dentro já morreu, já está morto. No dia do meu batismo, eu tinha uma enxaqueca que desde eu muito pequeno, eu sofria com isso. Quase todos os dias eu tinha dor de cabeça, quase todo dia. No dia do meu batismo, eu fui curado dessa dor, dessa enxaqueca, desse mal. No dia do meu batismo eu fui curado. Agora imagina, Deus curou a dor de cabeça e eu continuo obrando sangue. Eu poderia ter entrado em parafuso e dizer assim, eu acho que foi outra coisa que aconteceu, eu acho que não foi Deus que me curou não. Porque como que Deus cura uma dor de cabeça e não cura uma hemorragia? Entende? Presta atenção nisso. Jamais perca a sua confiança. Permaneça confiando. Permaneça confiando. Jamais duvide do que Deus falou. Jamais duvide dos princípios, por causa de algo que aconteceu com você. Porque essa palavra aqui não muda. Porque o Deus que a deixou registrada para nós também não muda. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Independente do que eu veja, independente do que eu sinta, o que Deus falou é a verdade. Quantas vezes eu vim para o culto, chamava as pessoas na linha de oração para ministrar na vida delas, com febre, com dor no meu corpo, e chamava as pessoas para serem curadas. Que loucura isso, querido. Você já pensou? Eu podia dizer assim, não, mas eu acho que hoje eu não estou pronto para ministrar a cura, porque afinal eu estou enfermo, eu estou sentindo dor, eu estou doente. Imagina. Mas nós não andamos por aquilo que vemos, nós não andamos por aquilo que nós sentimos. A maior tragédia de um cristão é quando ele anda por aquilo que sente. É uma tragédia. Porque você mistura tudo sobre a caminhada com Deus, e quando algo acontece com você, você fala, eu não acredito mais que é assim. Mas nunca se esqueça, essa palavra, a Bíblia diz que Jesus a colocou acima do seu próprio nome. Jesus colocou essa palavra acima do seu próprio nome. Sabe o que isso significa? Que nós não temos o direito de colocar nada acima dela. Se aqui diz que o Senhor cura, eu preciso continuar crendo que Ele cura. Se aqui diz que Ele prospera, eu preciso continuar crendo que Ele prospera. Se aqui diz que Ele tem paz, eu preciso continuar crendo que Ele tem paz. Amém? Amém? Então levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos e adore a Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos.
quero que você que chegou aqui sentindo alguma dor no seu corpo, você que chegou aqui com alguma enfermidade no seu corpo, e você deseja receber esse poder que cura, esse poder que restaura. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu quero pedir você que levanta a sua mão. Eu vou até onde você está. Eu vou unir minha fé com a sua. Você vai embora daqui hoje sem essa dor. Você vai embora daqui hoje sem essa enfermidade. Se você reconhece, você entende, pastor, eu preciso de cura no meu corpo, levanta a sua mão aí. Se você está sentindo alguma dor, você está sentindo dor? Continue adorando o Senhor. Eu vou passando aqui. Na medida que eu for passando, a hora que eu olhar para você, você levanta a sua mão, que eu vou até onde você está. Tá bom? Fica aí com a sua máscara certinho e receba o que Deus tem para a sua vida. Presta atenção numa coisa: Deus está movendo poderosamente nesse lugar. Pessoas a partir de agora vão começar a sentir um calor no seu corpo. Você que chegou enfermo, você que chegou com alguma dor, talvez quando eu chegar na sua frente, você vai contar para mim, dizer, pastor, eu cheguei aqui sentindo dor, já não sinto mais. Eu procurei aqui a enfermidade e já não tenho mais enfermidade. Eu cheguei aqui com um caroço no meu seio, pastor. Procurei o caroço, não tem mais caroço. Deus está movendo nesse lugar. Você está numa atmosfera de cura, de milagres. Quantos creem nisso? Você está numa atmosfera de milagres. Amém? Não vai adorando ao Senhor. O que você está sentindo? Escutas quando clamo, Em nome de Jesus Cristo. e acalma o meu pensar. Faz o que você não podia fazer, mexe. Fala pra mim. Levas pelo fogo. Cadê a dor? Curando Graças a Deus. todo Só um instantinho. meu Só um instantinho. Pode fazer só o teclado mesmo. Você chegou aqui sentindo o quê? Dor nas minhas costas. Cadê a dor? Sumiu. Glória a Deus. Nunca mais vai voltar. Em nome de Jesus. Nunca mais vai voltar. A senhora está sentindo o quê? todo meu A senhora não consegue dormir? Ela tá dizendo que não conseguia dormir. Ela não conseguia dormir. Ela não conseguia dormir. Vou dizer mais uma vez para ver se tem alguém atento na fé. Ela não conseguia dormir. Ela vai dormir a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Diga comigo assim, eu recebo. Oi? Eu recebo. Em nome de Jesus. Nada pode mudar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Não tem por que preocupar. Não existe ninguém maior do que o seu Deus. A partir de hoje a senhora vai, olha para mim. A partir de hoje a senhora vai deitar a cabeça no travesseiro e vai descansar. Porque enquanto a senhora dorme, o seu Deus trabalha. Amém? Amém. Glória a Deus. creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio em ti, ó meu Senhor. Já aconteceu. Já é uma realidade. O corpo dele é perfeito. E ele vai gerar filhos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor? Você não consegue perceber? O caroço consegue perceber? Não? Ou só por exame? Põe a mão bem em cima. Bem, vou tirar. A senhora crê nisso? Assim é. Receba saúde agora. No poderoso nome de Jesus. Seja curada agora. Em nome de Jesus. Nunca mais. Nunca mais.